Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de todo louvor e de toda adoração, ó Pai. Oh, Santo Deus, obrigada, Senhor. E as palmas louvam ao Senhor. Glórias. Tem um outro microfone? Eu prefiro esse. Pode ser? Glória a Deus. Podeis assentar? Aleluias. Pode deixar ligado esse. Aleluias. Muito feliz de poder estar aqui com você, de poder ver os irmãos, uma vontade incrível de querer abraçar, de apertar, mas, todavia, porém, ainda não dá, né? Hoje é uma noite muito especial, porque é a noite que nós vamos lembrar dele, até que ele venha. É muito engraçado, porque nós estamos em um momento até que a ceia está sendo discutida. É incrível. Eu estava vendo algumas coisas na internet. Microfonia. Algumas coisas na internet. E aí o povo discutindo. Se vai fazer ceia, se não vai fazer ceia. Que a ceia era assim, que a ceia era assado. O que foi instituído por Deus, até nós estamos discutindo. Que tempo da história nós estamos, né? Que momento da história nós estamos. E aí eu gostaria que a gente fosse para a Bíblia, logo de cara. Eu quero que os irmãos continuem orando pela família do Wesley. A igreja de Orlândia sentiu muito essa perda, na pessoa do pastor Melo, de toda a igreja. Eu quero pedir que você continue orando, né, pela família, pela mamãe do Wesley, pela irmãzinha. E nós, naquilo que o Senhor nos capacitar, nós cobriremos essa família de cuidados, em nome de Jesus. Quero agradecer também pelos irmãos que já começaram a trazer coisas para as famílias que perderam as coisas lá no Sem Terra, aqui embaixo, no Jardim Perialto. Nós estamos no movimento aí tem os nossos dados aí para você ofertar, se você quiser ofertar também na vida dessas pessoas. A igreja não parou em nenhum momento, e a sua oferta tem feito a diferença na vida das pessoas. E quando a gente vai para esse texto que a gente costuma ler, lá em 1 Coríntios, você vai ver, quando você olha para as cartas de Paulo, a igreja de Coríntios, Paulo, inclusive, nós temos na Bíblia 2 cartas, mas é possível que tenha uma terceira carta, porque Paulo diz que uma se perdeu, né? Se você ler com atenção os evangelhos, você vai ver que Paulo escreveu uma outra carta. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do verso 17 em diante. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo,
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Porquanto qualquer um que comer e beber do cálice do Senhor indignamente, está culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Senhor Deus e Pai, nós queremos receber essa palavra nesta noite, a palavra que é tua. E que aquilo que não for a tua palavra, aquilo que não for verdade, porventura eu dizer, que os irmãos não guardem o seu coração e que o Senhor elimine das mentes e corações. Porque é a tua palavra que importa, a tua palavra que é reparadora, a tua palavra é que traz transformação e vida para nós. Então, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Ao olharmos para a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos uma igreja doente, uma igreja enferma. Paulo escancara logo de cara, se você ver as cartas, você for ler as cartas, ele escancara as virtudes, mas também os defeitos. E nessa comunidade em particular, a comunidade de Corinto, ele começa dizendo, ele vai mostrando que ela estava enferma, que ela estava doente, que ela não estava discernindo o corpo de Deus, que ela não estava discernindo o tempo em que ela estava vivendo. Que momento era aquele? O que era a ceia do Senhor? Diferente de como nós fazemos agora, que a nossa ceia, a representação da nossa ceia, na história da igreja agora, nós nos encontramos, né? O corpo de Cristo se encontra, come o pão, bebe o suco de uva. Naquela época, a ceia, ela era demorada. E todas as pessoas da comunidade tinham acesso a essa ceia. E quem tinha mais, trazia mais. E o que acontecia? O que Paulo vê? Que esses irmãos não estavam discernindo o corpo do Senhor. Porque o corpo do Senhor é partilha. O corpo do Senhor é compartilhar o que eu tenho. O corpo do Senhor é compartilhar vida, é compartilhar cura, é compartilhar o que eu tenho. E você vê aqui tão simbolicamente o partir do pão. O Senhor parte o pão e na hora que Ele partilha, e na hora que Ele faz isso, o Senhor mostra para nós, Ele está dizendo, olha, vocês vão fazer isso. Vocês vão compartilhar, partilhar o que vocês têm. E Deus não está falando aqui de alimentar preguiçoso, mas o Senhor está falando de nós sermos bondosos. Nós agora, nesse tempo de pandemia que vivemos, nesses meses, nós vimos o verdadeiro evangelho acontecendo. Deus despertou os seres humanos para a solidariedade. Solidariedade é o evangelho acontecendo na prática. Só Deus pode fazer isso.
Só Deus pode fazer isso. E note que a igreja de Cristo, ela vem fazendo isso desde que é igreja. Ela partilha o que ela tem. E Deus fez isso com a humanidade nesse momento. As pessoas se despertaram para ajudar, para compartilhar. Mas ao mesmo tempo nós vemos que nós olhamos para as pessoas e as pessoas estão com medo. As pessoas mais necessitadas estão com medo. Porque elas estão dizendo, agora vai voltar ao normal, as pessoas vão voltar ao normal. Porque elas vão sair, elas vão trabalhar, elas vão viver a sua vida e vão esquecer de nós. De verdade, para os pobres, agora foi um tempo bom. Sabe por quê? Porque não faltou comida. A comida estava chegando. Oh, glória a Deus. A comida estava chegando. As pessoas estavam partilhando. Quem discerne o corpo de Cristo vai continuar nessa vibe. Vai continuar compartilhando o que tem. Vai continuar ofertando, dizimando, porque entende que o evangelho é partilha. Vai entender que quando eu partilho, eu estou cumprindo a proposta que Deus nos fez de evangelizar. Quando eu partilho, eu estou lembrando dele, eu estou fazendo memória dele, estou dizendo, ele fazia assim. Ele sentava com os pecadores, eles sentavam com os que tinham fome e compartilhava o pão. Ele multiplicava o pão. Ei, às vezes a gente não consegue colocar nem mais água no feijão, sim ou não? Ah, não quero ninguém aqui em casa, não. Ai, eu não. E a gente usa a desculpa de, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, e estou trancadinho lá no meu ambiente, naquela minha vida, e ao meu redor, pessoas estão morrendo. Ao meu redor, pessoas estão precisando desse evangelho que cura, que liberta, que salva, que acolhe. Independente se ele chegou ou não ao evangelho, ele vai chegar. O evangelho chega a ele, independente ou não se ele quer discernir o corpo, se assentar à mesa. O corpo já foi partido, o corpo, o sangue já foi derramado por toda a humanidade. O corpo já foi derramado, já foi partido, já foi destruído, machucado por toda a humanidade. Não foi pela Arlete, pela família Morim, pela família Monteiro, Silva, Roque, Pereira. Não, foi por toda a humanidade. Não foi para a família Souza, foi por toda a humanidade. Toda vez que eu vou usar uma frase de Spurgeon, porque o crente ele tem medo. Quando eu era pequena e chegava o momento da ceia, era um momento de eu lembrar os meus pecados, né? E eu morria de medo de batizar, porque eu vim de uma igreja que, se eu pecasse no dia da ceia, ixi Maria, o bicho pegava, excluía, todo mundo ficava sabendo. A galera do Corinthians, do Flamengo, ficava sabendo. E aí eu já ia esperta, com medo. Eu tenho que me purificar, eu vou me purificar. Irmão, se você não for participar da ceia, porque você pecou ontem, hoje, ou daqui a pouco, você não vai participar nunca. Porque você não consegue se purificar, se justificar. Quem te justifica é Deus. Agora eu preciso discernir. E Paulo diz, examine-se o homem, pois a si mesmo. Eu preciso discernir. A mesa, o lugar da mesa, o lugar de partir o corpo do Senhor e participar do corpo, eu preciso discernir. Opa! Arlete, você precisa mudar. É metanoia, é mudança de mente. Eu reconheço, e o Espírito Santo que me ajuda a fazer isso, irmão. Porque quantas vezes nós sentamos zoados
E porque nós autopurificamos, nem enxergamos o pecado que estava debaixo do nosso nariz. Mas a misericórdia de Deus nos chama a examinarmos a nós mesmos e depois comermos. E depois bebermos. Arlete, você não vai fazer mais isso. Arlete, você não vai mais pecar. Você não vai mais cometer os mesmos erros. Porque toda vez que penso no cristão que eu deveria ser, essa é uma fala de Spurgeon, toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha deste que sou. Porque tem tanta coisa para ser mudada e ser transformada em nós, tantas mudanças que precisam acontecer em nós, ainda que se não fosse a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado, nós não discerniríamos o corpo. Porque o Espírito Santo vem e através dele, ele nos mostra que repartir o pão é repartir aquilo que nós temos. Conhecimento, tempo, dinheiro, atenção, amor. Porque de graça recebemos. Nós fomos ministrados no domingo passado. Nós vivemos um espírito de alegria. Embora o bicho esteja pegando, nós estamos alegres. E porque nós ficamos alegres, fiquei meditando, ruminando essa palavra a semana toda. Ficamos alegres, não era para a gente estar alegre não, irmão. Porque era para a gente olhar para situações. Se você ligar nos canais, nos jornais, todos os jornais, não é para você ficar alegre. Mas o Espírito do Senhor nos dá essa alegria. E a gente ri, que parece besta, bobão. A gente vai, ajoelha e tem um encontro com o Senhor. E aquilo que era o fim da picada fica para trás. Nós vivemos em um momento da história em que o protagonismo, e que protagonismo esse? Não é da sociedade, não é da comunidade. O protagonismo individual, olha, você pode ser, você vai ser famoso, você vai ser não sei o quê, você pode todas as coisas, você vai liderar, você vai ser rico, ele é enaltecido. E é em detrimento do protagonismo da comunidade, ou seja, do que é coletivo, de nós olharmos para esse bairro onde estamos inseridos, para essa São Paulo onde estamos inseridos, e saber que as pessoas precisam de nós. As pessoas precisam de nós, elas estão morrendo ao nosso redor, ao nosso derredor. E é responsabilidade da igreja levar esse evangelho de partilha. Esse evangelho que Jesus deixou para nós. A vida de muitas pessoas estão sendo alcançadas por causa da solidariedade. E a solidariedade, ela é evangélica. Por quê? Não porque ela pertence a uma religião, mas porque é o espírito do evangelho. Quem recebe Jesus quer partilhar o que tem. Quem recebe Jesus quer dar. Quem recebe Jesus não olha quem está ajudando. Quem recebe Jesus oferece vida, oferece saúde, oferece cura. Quer retribuir tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Oh, aleluia. A solidariedade é totalmente evangélica. O evangelho é isso. É o espírito da partilha, é dar amor, tempo, é dar a vida pela igreja. E quem é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é todos aqueles que não chegaram ainda até essa mesa. A igreja é você, que Jesus está dizendo para você, vem para a mesa, você está distante. Vem partilhar, vem para a mesa. Vem lembrar da morte dele, vem lembrar quem ele é. E lembrando quem ele é, você vai lembrar o que você precisa fazer. Oh, como é maravilhoso a gente ir para essa mesa
O Evangelho nos chama para mudança de mente. Então Jesus fala: olhem para mim, lembrem de mim, quem eu sou, porque eu sou o modelo. Não é Arlete? Porque Arlete falha. Não é o pastor. O modelo é Cristo. Eu preciso ser imitadora dele. E imitá-lo é dar amor. Glória a Deus. Quero ler para você aqui, porque Spurgeon, ele colocou algo bem legal a respeito do vinho e do pão, que quando Deus faz isso, quando Jesus faz isso, ele usa elementos físicos, materiais. Ele pega e fala assim para a gente: olha, vocês estão usando os sentidos de vocês. O paladar é um dos sentidos mais fortes que a gente tem. Então, quando eu chamo vocês para fazerem isso, para tomar o vinho, Arlete, vocês falam de tomar o vinho, mas vocês dão suco lá na igreja. Sabe por quê? Que a gente dá o suco na igreja? Também é por amor. Porque entre nós há irmãos que sofreram da dependência do vinho. Então, por amor, eu não tomo vinho. Eu não coloco o vinho à mesa. Por amor, algumas famílias jamais deveriam permitir que nas suas casas entrassem o vinho, porque na casa deles tem viciado. Por amor, porque eu amo, então eu não como carne. Não é porque está escrito que é pecado. Não é pecado eu tomar vinho, é porque eu amo meu irmão, então eu não coloco na minha mesa a cerveja, o vinho. Sabe por quê? Porque ele vai tomar uma e daqui a pouco ele vai tomar duas, e ele já vai. É uma palavra dura para nós, porque o vinho é bom, sim ou não? Um bom vinho é gostoso, mas por amor, nós nos abstemos de certas coisas, por amor ao outro. Por amor, por querer levar essa palavra, para que essa pessoa vença, para eu não trazer à memória dela que, se ela beber, ela vai cair. Um certo irmão compartilhou com outro irmão, que foi até o Rômulo que compartilhou comigo, que quando ele bebia o suco de uva aqui na igreja, até o suco de uva trazia à memória o tempo que ele bebia e não ficava bem. Então, amor é isso. Eu me abster de certas coisas em função do outro. De forma simples, começando o paladar, um dos nossos sentidos mais fortes, o vinho é bebido num ato palpável e os nossos sentidos, nesse momento, a gente para. E todas as vezes que a gente para, irmão, quando nós vamos aprendendo isso, guiando isso e lembrando que o vinho é para isso, que o pão é para isso, que foi o que ele colocou, o exemplo que ele colocou. Eu não sei como você faz quando você vai celebrar a ceia. Eu vou chamar aqui a minha mãe para vir aqui à mesa, o meu irmão, o meu pai. Porque eu quero fazer um pouquinho a representação daquilo que era quando nós éramos pequenos. Ei, preste atenção. A memória palpável, quando você se encontrar com a sua família e quando você vir à igreja, esse momento precisa ser, não é um ritual. Essa partilha, esse amor deve acontecer sempre. Mas deve haver um momento em que eu e você paramos para celebrar a ceia. Nós fazemos isso uma vez por mês. O ideal era fazermos sempre, não é? Mas eu gostaria de convidar você aí na sua casa a participar, preparar a sua ceia e preparar esse momento. Esse momento em que eu partilho o pão,
esse momento em que eu vou tomar o vinho, que você vai tomar o vinho e o pão, o suco, não sei que você separou aí, que esse tempo, esse momento, é uma parada de reflexão, de metanoia, de mudança de mente, e que eu convido você, em nome de Jesus, a partilhar a sua família, partilhar aquilo que você tem. O nosso desafio essa semana é pegar a minha família, olhar lá para as coisas que eu tenho, para aquilo que Deus tem me dado, tempo, dinheiro, comida, falar: Jesus, me ajude a ser exemplo. Eu tenho aprendido com os meus pais, quem os conhece sabe que eles têm dado tempo, partilhado comida, e eu vou fazer como, tentar reproduzir aqui, como, a mesa não era assim não, nem tinha uma cruz. Sabe por que não tinha uma cruz? Porque quando a gente era pequena, a cruz era pecado. Imagina você ter uma cruz. Gente, o símbolo do evangelho. Não podia. Isso daí é coisa do... Isso aí é ídolo. Eu quero que você separe aí um tempo, sua família. E nós vamos orar ao Senhor. E aí, ele me cutucava, essa carinha de santinho. Quem derrubava as coisas não era o meu pai, era ele. Todo dia de manhã ele derrubava o café com leite. Até ele apanhar. Na nossa época apanhava. Não tinha o estatuto da criança e do adolescente. E era fogo, hein? Mas era o tempo. Dá a mão aí para a mamãe. Que a gente tinha que ficar de bem. Que a gente tinha que ler a palavra. E esse é o tempo hoje. Sabe por que a igreja de Paulo de Corintos, estava enferma e doente? Uma das razões, se você vai ver o apóstolo Paulo falando, lá no começo das cartas, é que havia muitas dissensões. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, uma igreja dividida. Sabe por que às vezes estamos enfermos e você está enfermo? Porque você está dividido dentro da sua própria casa. Não avança, não consegue avançar. Não consegue ir para frente, você está dividido. Distribua amor. Lá, aí dentro da sua casa. Distribua amor dentro do corpo de Cristo. Esteja com a sua liderança, com as pessoas que estão caminhando com você na sua comunidade. Para nós não ficarmos fracos, doentes, ou dormindo. Maurício, nós vamos cantar uma canção aí bem antiga. Nós não ensaiamos, mas nós cantávamos assim à mesa, sem ensaio mesmo. Eu lembro dos da Voz da Verdade. Eram os da hora. Aleluias, aleluias. Se não for o amor, nada tem valor. O amor de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tivesse amor, oh, aleluias. E agora eu convido você a cear. Deus, nós lembramos da tua morte, pode distribuir, papai. Lembramos da tua morte. Este é o sangue que foi derramado por nós. Oh, Deus. Que famílias inteiras se rendam a Ti. Que famílias inteiras, que comunidades inteiras se rendam ao Teu grande